Seguinte, pessoal, a gente escolheu trazer vocês hoje aqui nessa obra em ICF para aproveitar o momento, né? Não é todo dia que a gente vê uma obra em isopor, pelo menos aqui pelas bandas do Nordeste. Corrijam, acho que não, né? São poucas obras que tem realmente, né? Luiz, ele foi na cara e na coragem aí começar a fazer essa obra. Essa obra não ia ser em ICF, ele vai contar um pouco mais sobre essa história. Ia ser a alvenaria convencional, uma obra comum, mas quando a gente teve a chancela, a validação, o pessoal da Cirela disse que não tinha problema ser feito em ICF. Eu disse, vamos fazer em ICF. É bom para tu, Luiz, porque chama atenção, as pessoas passam, olham, procuram, querendo ou não, isso existe, né? As pessoas passam aqui no condomínio, é a única casa que é branca. É diferente, né? Chama atenção, o povo acha esquisito, para olhar, serve de repertório e tudo mais. E ele teve várias modificações no projeto, porque a casa não foi concebida em ICF. Era um projeto arquitetônico normal que ele fez com o Danilo. Cadê ele? Danilo ali. E eles tiveram que fazer vários ajustes. Era interessante que tu contasse sobre isso aí também. A casa está cheia de escoras, né? Porque eles estão lá no primeiro pavimento. E a ideia de hoje são duas, tá? Primeiro, mostrar um pouco da parte prática, né? O pessoal montar, ver como é que é feita essa concepção. Mas uma coisa também que é muito importante ter para vocês como profissionais e que a gente enxerga muito isso aqui no Minha Casa Financiada é imagem, foto. Então, enquanto alguns estiverem em cima, a equipe de André, juntamente com o MEI, vai chamar, olha, vem cá, vamos fazer umas fotos. Aí faz uma foto você na obra, faz uma foto você embaixo e tal. Vocês terem isso como portfólio é importante. Às vezes vocês acham que não é, mas tipo, pô, você às vezes vai falar com um construtor, um engenheiro chega para falar comigo no WhatsApp. Você vê a foto do cara, não condiz muito bem com o trabalho que o cara está fazendo. Ou até mesmo para você ter no seu Instagram, você ter como portfólio, a imagem hoje fala muito alto. Então a gente também tem esse plano hoje à tarde. Tá ótimo o tempo do jeito que tá, nublado é o melhor tempo para tudo, né? Para bater foto, para obra, para tudo, não tá calor, então ainda bem que a gente trocou aí, né, o horário. E Luiz, explica aí para o pessoal sobre a nossa obra. Olá pessoal, boa tarde, né? Agora tem condições, né, da gente estar aqui, tá muita chuva de manhã. Mas então, como o Diego falou, introduziu, essa obra, inicialmente ela foi concebida de forma tradicional, né? Construção em alvenaria, em concreto armado, bem tradicional mesmo, como a gente faz normalmente. Ela foi toda planejada dessa forma. Danilo, desculpa, fez todo o projeto arquitetônico pensando nela em vedação normal, cerâmico. Aí quando houve essa conversa de Diego com o João do ICF, tudo mais, que ele falou, pô, vamos fazer em ICF, o isopor, loucura. Aí a gente mudou toda a concepção do projeto para ICF. Assim, a casa, toda a casa, na verdade, ela não mudou nada. Ela continua a mesma casa, só que com uma tecnologia diferente. Né? O que aconteceu é que quando se faz em ICF, como a gente faz uma remodelagem completa da estrutura da casa, ela muda completamente. Ela tem que ser feito um projeto estrutural novo, né? Já tinha um projeto estrutural normal para a primeira casa e refez com o pessoal da eForms o novo projeto estrutural e aí fazendo a modelagem dela toda em ICF, né? Com os dois tipos de forma que o eForms tem, que é a forma de 18 e a forma de 12, né? Então a gente refez, né? Esse foi o primeiro passo e corremos para a construção. A gente fez o pedido de material, eles fizeram a fabricação e chegou aqui uma carreta enorme de material. Onde é a fabricação? É lá em Sinop, lá no Mato Grosso. Mato Grosso. Lá em Cuiabá. Mato Grosso mesmo, né? Não, é porque eu tava pensando que tinha perguntado se era Sinop de fato, se era em Cuiabá, mas tudo bem. Então, vem de lá, certo? Tem que ter a composição do frete. É inevitável quando se estiver fazendo o levantamento para as próximas construções. É bem impactante, enfim, por enquanto, né? Depois a gente vai ter umas fábricas mais próximas. Sim. Né? Aqui no Nordeste terá aqui no Nordeste. Minas Gerais, São Paulo. Ficou aonde? Aracaju, foi? Ou Bahia. Mesmo. E estão dizendo que já é para fabricação esse ano, que para mim, Gerais já eu acho que para quem dia 20. E para quem já está encabeçando o projeto é uma notícia muito boa. Era bom que viesse um pouquinho mais perto, né? Subisse mais um pouquinho, Recife, né? Porque Bahia se acham muito sudeste, tá longe. Era bom Recife, João Pessoa, Maceió, enfim. Qual foi a adoção de mudança pela técnica ser mais rápido? O que é que ela trouxe de custo-benefício para o cliente em questão?
tempo de obra, preço do material comparado com a técnica tradicional? Então, essa é uma pergunta que vai ser muito bem respondida depois da gente ter todos os dados ao final da construção, mas é algo que a gente já está conseguindo evoluir de acordo com os dados, né? A proposta do ICF em si é trazer agilidade para a obra, já que a gente está fazendo uma construção leve, certo? Que é de ICF e a montagem em isopor, certo? Ela tem algumas outras vantagens também, eu diria, a questão do conforto térmico, que faz uma diferença enorme. Às vezes a gente está fritando ali, chega perto do isopor, chega a dar uma amenizada. A diminuição de concreto, de armação, isso eu percebi já na parte antes de execução, já deu para perceber que foi a questão de taxa de armação, eu percebi uma diminuição de 30% a 40% ali, porque a gente tem a diminuição de ferragem de pilar mais densa, e como a gente redistribui a ferragem ao longo de toda a parede, mas acaba sendo uma parcela pequena, então a gente já ganhou uma taxa de armação boa. Em relação à agilidade, eu não posso te precisar o quanto isso impactou diretamente na obra, porque justamente essa é uma obra laboratorial, né? É o que a gente vai chegar ao final e a gente ainda não vai chegar no que a gente pode, né? Porque você sabe que toda especialização passa pela prática. Então a primeira vai ser assim, a segunda entende-se que vai ser melhor ainda. A questão da resposta em relação à velocidade, eu vou ficar te devendo agora. Em composição de custo, elas são bem próximas hoje, considerando que a gente compra a forma e ela vem de longe, então o frete incide. Então quando os clientes me perguntam, olha, a composição é próxima, talvez até um pouco mais cara, certo? Em geral ainda está ficando um pouco mais cara na minha composição de ICF, certo? Então assim, a modelagem dela de forma geral traz algumas outras vantagens a princípio que a gente pode vender, não só a questão da velocidade, mas a questão da praticidade, a questão da limpeza, ela se torna uma obra muito limpa, certo? Se você vê aqui, a gente é acostumado a fazer obra tradicional, uma pilha de madeira, quando a gente chega ao final da obra. Se vocês perceberem, vocês quase não estão vendo madeira. Isso é muito bom. Ela é uma obra limpa e desmobilizada, certo? E ágil. O quão ágil, a gente vai chegar mais na frente para descobrir. Só voltando um ponto importante que eu estava falando sobre a questão da concepção, é bem interessante que vocês, quando estiverem fazendo, se atentem, se a obra for seguir realmente para o ICF, que vocês compatibilizem o arquitetônico em ICF. Que a gente, quando tem aqui o projeto, não sei nem se eu falei contigo, Danilo, isso que a gente fez, mas a questão do ICF, a parede cresce, né? As formas de 18 centímetros, elas vão chegar ali rebocadas em torno de 22, é o que eu estou projetando para isso. Como o prumo dela sai muito bom, então eu quero fazer o reboco mais enxuto possível. Então eu estou considerando ali em torno de 22, pode falar. Quais seriam as desvantagens? Além do simples fato de ser algo não usual, que a gente não tem tanta expertise ainda, o que pode ter de desvantagem, principalmente para quando estiver pronta e o morador estiver morando? Pronto. Eu acho que antes disso, primeiro ponto não financia na caixa ainda, porque não tem a da Tec. Então tem muita gente que quer fazer ICF a casa, que gosta, que é fã, sei lá. ICF tá quase uma igreja, viu? É um negócio meio maluco. Não é verdade? Tem uns clientes assim que dizem, eu só faço minha casa quando for ICF. Eu não entendo muito bem não, mas enfim. Não financia na caixa. Então esse é um ponto. No MCF, por exemplo, André tem até um cliente que é amigo próximo meu. O cara comprou o terreno, quitou o terreno, para poder fazer construção em terreno próprio em ICF, para você ver, né, a loucura, mas tudo bem, tá saindo lá. Então, isso é um ponto. Eu como cliente, e pelo que eu já estudei aí do ICF e tô vendo, é a mesma coisa no final das contas. Se for um pouquinho mais caro, besteira, não é nada considerável, mas pra gente que mora em locais quentes, o conforto térmico é algo muito relevante. Nada mais insuportável do que uma casa quente. Então, assim, isso é algo que vende fácil. E pra vida toda. Exato, mas assim... Conforto acústico também é muito bom. Conforto acústico também. Depende da pessoa, né? Da vibe, da casa, da pessoa e tal, enfim. Isopor, tem vácuo dentro. Não, eu falo assim, se isso é relevante para o cliente, né? Sim. Vai ter alguns clientes que vão gostar mais um que outro, mas esses dois pontos são legais, né? Assim, falando em desvantagem, e que eu acho que tudo merece ser explicitado para o cliente, e é interessante a gente falar da forma... Até porque não existe nenhum modelo que só tenha vantagem. Não. Nenhum dos modelos só tem vantagem. Impossível. Se ele for bom demais, ele é muito caro. Exato. Então, tudo tem. Aquele tripé ali, custo, prazo e qualidade, ele nunca é atendido. Então, vamos lá.
Eu diria 2 pontos. Esse da caixa que o Diego falou, que seriam esse aumento de vão, certo? Você perde área, por exemplo, aqui no Alphaville, com os terrenos um pouco menores, a gente não pode desrespeitar de forma alguma por questão de prefeitura e por questão do condomínio, que são os recursos, certo? Que foi o que aconteceu aqui. A gente puxou para dentro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não diria que inviabilidade, mas talvez uma dificuldade de reforma. Entendeu? A gente está construindo uma parede de concreto. É um cobogó de concreto. É inviável? Não. Porque você modela para sua casa toda ser estrutural. Então você tem muita compensação de resistência. Mas você vai ter que meter um martelete para abrir uma parede, para abrir uma porta. É aquela história. Entendeu? É uma casa planejada que vai automaticamente requer móveis planejados, tudo pensado onde vai ser a casa. E o que geralmente o brasileiro não gosta de fazer, né? Exato. É a mesma coisa do steel frame, pô. Mas para ali no primeiro documento que você apresenta para o cliente, a conversa terminou, já está satisfeito. Vamos começar a obra. Então, é que nem o steel frame, que você tem que fazer o reforço, onde vai ter a TV e tal. Aí às vezes o cara fica, pô, mas se eu quiser botar a TV daqui pra lá, o cara nunca vai fazer, mas essas coisas, né? Não tem esse problema com fixação de móveis? Nada, tem não. É uma vantagem muito forte. Primeiro, o ICF ele não atrapalha em infraestrutura em basicamente nada. Porque quando se faz esse tipo de modelagem, é porque existem várias formas de se levantar uma parede, né? De concreto, de armado, e a maioria delas atrapalha a infraestrutura bastante, ela não atrapalha basicamente nada. Só esgotamento que você fizer, que você vai ficar ligado, mas dificilmente você vai tirar um banheiro para ir para outro lugar dentro de uma casa. E se você quiser fazer um novo, tem condições de ter saída. Então, você faz todas as seções de tubulação marrom, de água e elétrica, toda sem mudar nada. Por exemplo, a gente fez a escada, a gente acabou de concretar. A gente precisa engastar a escada, né? Normalmente numa viga de borda na cinta, a gente simplesmente rasgou o isopor todo por lado e tinha espaço e concreto que só pra gente travar ela. A gente travou o patamar dela todinho do lado, foi ótimo. Então tem umas vantagens muito interessantes. É bom, é interessante. Eu tenho preferido, certo? Apesar de eu não considerar que a gente tá no ponto mais alto, que a gente só vai chegar lá com o tempo, que a equipe se especializa, apesar de hoje a equipe tá rodando muito bem. Eu venderia só por um dos fatores, madeira, final de obra, aquela madeirada, me dá uma agonia triste. Também, exato. Né? Aquela madeirada toda me dá uma agonia, a obra é limpa, a obra é desmobilizada, os clientes entram aqui. Ontem teve um cliente que já veio com ideia de CF, aí conheceu a casa, aí saiu com a ideia 100% de CF, falou, vou terminar o arquitetônico, e ele é arquiteto. É assim vou terminar o arquitetônico e fazer em CF, ele decidiu. Não tem qualidade de água, né, inclusive, né? Não, a casa tá toda... É toda isolada. Tá toda isolada, entendeu? Que já não deveria ter, mesmo que se a gente fizer tradicional, é por isso que a gente faz, né? Porque se a gente não tiver cuidado com os radieiros embaixo Hoje essa obra tá com quanto tempo? Olha, ela teve esse impasse do começo, então eu vou te falar em termos de dias líquidos de trabalho em ICF, Quando certo? começou a obra mesmo? Ó, vê só, esse segundo pavimento, só para você entender, a gente vai subir ali. Esse primeiro pavimento foi feito em 16 dias, certo? Até a batida da laje. Esse segundo, 16 dias de trabalho, tá? De trabalho. Esse segundo pavimento, a gente está no 7º dia de trabalho hoje. Quantos metros quadrados tem o térreo? O térreo. Área quadrada. Pronto. A casa toda tem 228, Danilo me ajuda. O térreo, 120 mais ou menos. 130. Pronto, em torno de 130. A lâmina. Agora, né, então, a gente está falando de uma área plana em subida de parede, para vocês fazerem essa conversão. Resumindo, a gente subiu as paredes de uma casa de 130 metros porque a área de parede é muito maior, né? A gente tá gravando essa casa e a de André ao mesmo tempo. Eles começaram mais ou menos na mesma época. É ridículo, sério mesmo. Você chega na obra dele, parece que é a Idade Média, pô. É isso, pô. Fala isso não. Não, e ele é bom, pô. Não, ó, sério. Não, mas a gente entendeu. Não. Tradicional, tradicional. Velho, sério, aqui tem quantos caras aqui trabalhando? Hoje tem 6 só. Na dele tem uns 100, pô. Não tem 14 não. Meu irmão, é muita gente trabalhando, pô. Você olha assim e fica, meu irmão, o que é isso, pô? Você ganha nessa parte, entendeu? Só o frete que é brabo. O frete foi 13 mil pra trazer. E deveria ser mais. 13 mil ainda teve problemas. O frete, pra não te dar dor de cabeça, 15 conto. 17 para 18. Aquilo ali, tu nem sabe. Foi no gato, né?
Aquilo ali foi, enfim. Para você não ter dor de cabeça, você paga uma empresa Não, e paga e de com a fábrica Daquele perto, é jeito porque pode você ter dado paga o dor de frete cabeça por mesmo. quilômetro quadrado, entendeu? Empresa saindo quilômetro. e tudo mais. A parte. E ali foi o gato morreu no meio do caminho, foi escaldado, chegou aqui morto e eu tinha que enterrar. Aqui e enterrei nas carreiras. No início dessa obra, quantos funcionários? A gente tinha 8, a gente tinha um ferreiro. Assim, porque até você chegar na parede não muda nada, né? É uma obra convencional. Aí a fundação, como você faz, vai depender do seu terreno e do que você quiser fazer. Se for um estaca em hélice contínua, estaca Strauss, se for radier todo, entendeu? Isso depende. Então até chegar lá, depende da sua obra. Agora, partiu da laje para cima, aí a gente tem os parâmetros igual para todo mundo. Quando a gente chega na segunda laje, a pavimentação também é parecida, porque a gente tem que fazer a estrutura da laje. Então, também é a parte mais convencional. Bateu a segunda laje, parede para cima, já é um novo parâmetro. Em relação ao processo de crédito, tem uma coisa que é curiosa. Eu tinha falado que a gente ia fazer em CF, né? Mas não tinha tido fiscalização, porque a primeira que veio da Cirela não tinha nada, a segunda que veio tinha a casa. Aí eu pensei, será que vai dar problema? A mulher entrou, bateu foto e saiu. Eu fiz, ufa. Não deu. Primeiro ponto. Mas uma coisa curiosa que eu acho assim que é relevante, o fato da minha casa e do meu processo ser o primeiro, isso é muito bom pra vocês, é ruim pra mim. Porque o primeiro, e pra ele também, porque o primeiro de qualquer coisa ninguém sabe como faz. Chicote. Tá Até aprender. Exato. E não é assim só, libera dinheiro aí. Até liberar dinheiro aí tem processos que são feitos, são aditivos de contrato, são assinaturas de contrato, que a galera internamente faz o que é isso, como é, e demora e tal, e vão aprendendo, se criando processos. Então o meu é tipo assim, a gente se ferrando aqui, segurando a onda e vai. Já para as próximas pessoas que vão chegando, o negócio já vai fluindo mais redondo. Já tá prontinho, né? E eu, sinceramente, acho até melhor ser comigo primeiro, porque eu sou eu, então eu seguro a onda. Se for um cliente, é muito ruim você passar isso para um cliente, né? O cara se sente mal, né? Na frente de dizer... Tipo, olha, exato, você passou pelo processo. Tanto é que veio aí a credenciada, fez tudo, aí não pagou nada, ele não paga essas medições. E tipo, você vai vendo que tipo, é realmente aquilo que você está falando, né? Então isso é importante falar. Sobre as outras coisas iniciais do processo, a gente já comentou lá mais cedo. E eu acho que é legal a gente dar uma volta, tu falar um pouco sobre infra, né, também pro pessoal como é feito. Acho que lá em cima quando for fazer, mostrar as paredes, né, mostra os largos. Infraestrutura, eu acho que ele vai ter o parâmetro. Quantos pilares tinha no convencional e quantos ficaram com o ICF? Que era 14 pilares, desceu para 5. E só na parte externa, basicamente, que é a área vazada, né, que não tem compensação estrutural. A área vai, enfim, o pilar só vai para vazar. Daqui a gente vê os dois que sobraram ali pro segundo pavimento. Pro segundo pavimento é só isso aí. Não vai ter pilar. Assim, um enxugamento, é porque talvez também, é porque depende muito da estrutura, mas imagina uma casa com 30 pilares, reduzir para 5, a diferença é enorme, porque fazer aqueles caixotes e construir dá um trabalho triste. Então aí realmente a gente tem uma economia grande de tempo. A casa Pra gente fazer no CF. Faz junto com a da parede. Não, é independente. Tu faz um sistema piloto. É independente. É porque os pilares não te travam em nada. Se eu quiser subir a casa toda e deixar o pilar por último, para fazer junto com a viga, não faz diferença, entendeu? Como a estrutura toda tão nas paredes, então não preciso necessariamente. Obviamente, quando eu estiver no nível de viga, eles já vão estar concretados, mas eu posso meter lapada na parede, até porque o cliente vê, eita, ó, uma casa do nada, entendeu? Aí é bom, é interessante. E eu que fico pedindo pra ele não ir mais rápido, eu fico, vai não, pô, porque a gente vai batendo foto, vai gravando, não, cara, se para aí, pô. Boleto da betoneira, deixa aí. Me dá as escoras. Tipo, eu não sou um cliente normal, né? Tipo, porque pra gente... Tá sendo uma oficina, um laboratório. tipo assim, ajuda as pessoas, pô. Processo é um produto também. E também quantos construtores, assim como vocês estão começando, chegam pra luz, né? Pô, preciso mostrar uma obra, posso ir lá levar um cliente e tal. Hã? Essa não é a única não. Não, mas os caras querem ir pra minha, né? Tipo, teve gente já, pô. De CF. Chegam, Pra poder. ó, chegam os caras pra mim, ligam pra mim, ó, libera pra mim no Alphaville pra eu entrar domingo e bater foto. Eu libero no aplicativo, os caras entram ali pelo
Pela lateral, que ele deixou um buraquinho. E os caras vêm aqui, pô. Vai Não lá. vai fechar, não. Vai lá, Eu vou ter que enfim. vazar, eu vou ter que sair com aquele tijolo tudinho. Eu botei tijolo aqui, não vai ter. Exato, eu tô com sem problema. Eu tô com 4 mil Eu tô com tijolos 7 mil novos, tijolos ali porque e eu faço o que com esse tijolo? Joga pra outra casa, pô. Ali a 04 lá é de tijolo. Pronto, beleza. Fala lá pra Flávia. Eu mando o caminhão pra Quanto casa. dá, hein, isso aí de dinheiro? Aí depois eu dou Esse milheiro foi uns 550. Não, 557. 3 conto. Mais 3 conto. Olha aí, bom, né? 5.100. Olha aí, pô. Bom demais. Ai, tá com dinheiro aí, pô. Eu vou falar lá com o Flávio. Vê, tá doido. Vamos nessa, vai seguindo aí, pô. Senão o povo bate a cabeça nos cantos. Bora. Então, pessoal, aqui é a garagem, né? Dá pra... André vai casar Senti. amanhã. Se vocês deram uma olhada no projeto da plaquinha, à frente dá pra fazer lá bem direitinho, né? Tipo, o estacionamento, a garagem. Aí Danilo fez uma entradinha lateral, que é tipo casa Hall da Fama, fez um tapete vermelho. Um tapete vermelho aqui vai ter, mais pra frente. Isso, Pode isso aqui dá pra botar 3 carros, né? Dá 3 tranquilo. dos tamanhos do carro. Isso aqui, quando eu coloquei no projeto, eu mencionei para 2 S10. Entendeu? Já para ter folga. 3 S10 e um 580. Deixa eu te perguntar. Você, como foi a parte de concretar? Eu sei que a Como? primeira fiada você tem que concretar primeiro. Aí depois você montou quantas fiadas para 3. poder. A cada 3 você concretou. A cada 3, mas em cima eu reduzi, porque fica mais fácil para liberar o escoramento. A gente faz o perímetro todo de 2 fiadas e estou fazendo de 2 em 2, estou achando melhor. Porque o escoramento reduz bastante, aí a gente acaba perdendo menos tempo fazendo escoramento, sai mais rápido e a gente vai seguindo. Agora, promo, perfeito. Eu mandei um vídeo para tu, Diego, você lembra aquele dia mostrando o promo do encontro do pilar com a parede, assim, tá? Coisa mais alinhada que eu já vi na vida. Você Verga olhar contra assim de verga. lado, ó aí, já dá para ver. Verga contra verga. De acordo com o projeto, né? Ele passa aquele nozinho no Tá dando cantinho. nozinho? Tem que fazer. Você tá fazendo subindo e O descendo ou reforço. só descendo? Eu acho que o nosso tá igual com o projeto da Reformas. A da gente é só as 2 descidas nos vãos de janela e no de porta também, são 2. Mas você Nas passa 2 pontas e 2 subindo. barras ou As só 2 uma? cruzetas, 2 barras. Um em cima Uma e de um cada embaixo. lado. Uma de cada lado. Um em cima e outro embaixo, é isso mesmo. Um em cima e outro Exato. Aí vira uma verga de sustentação, uma descida. É exatamente aqui, ó. Aí ele faz um Aí nozinho. dá um nozinho e desce. Isso. Aí vira uma verga aqui. Que já era, né? Só reforça o... Eu achei interessante isso aqui. Eu tava com medo danado disso aqui. Mas o vão que pegou. Vup. E o reforço é o mesmo. O mesmo ferro. Pra esse tamanho todinho. Mesmo Aí a ferro. gente colocou e deu certo. 8. O ferro. Então, aqui é a sala, pessoal. A sala de Diego. Ele ficar fechando o contrato. Aqui. A cozinha. Né? Aqui é a área gourmet. Aí um problema que a gente teve quando a gente foi fazer era esses vãos, né? Porque como o projeto estava todo em tradicional, né? As espessuras da parede tudo de 15, cresceu tudo para no mínimo 22, 18 com ICF, aí saiu andando janela para cá, para porta para lá, e a gente teve que fazer no olho. Não é muito legal. É sempre bom você estar compatibilizado. Pessoa em fazer ICF, pronto o projeto arquitetônico em ICF. Porque você recebe da iForms, porque aí ele diz qual parede vai virar 18 ou 12, joga e compatibiliza tudo. Que aí você já vê o que é que vai acontecer com os vãos. Porque você pensa que, não, joga daqui do lado de lá e transfere. Aí de repente tua porta sai e cruza contra a janela. Então a gente veio quebrando cabeça devagarinho aqui e saiu fechando tudo. Deu certo, mas podia se complicar. Então é muito importante. É muito importante essa compatibilização por causa desse aumento de espessura da parede. Aí a cozinha, aí depósito, área de serviço. A hora. Não faz muito furo. Massa essa casa, viu? Top. Aí é interessante já alocar, né? Esgoto, independente, a gente já teve cuidado. Não que atrapalhe muito esse esgoto ali até de 50, ela passa nos veios.
A gente tem um espaçozinho que dá para trabalhar, mas é interessante, a gente já resolveu deixar tudo no lugar. A parte marrom dá para fazer tranquilo, a elétrica também dá para fazer tranquilo. Qualquer coisa que você faça até 1 polegada dá para fazer tranquilo. Não, primeiro Deixa eu- pega a estável aqui. Lá.